que é que o mundo do futebol está fazendo para coibir os casos de violência? Assunto sério no Rotas da Bola dessa semana. Tudo sobre futebol internacional. Rotas da Bola. Fala aí, pessoal. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Estamos no ar com o episódio 122 nas multiplataformas de O Tempo. Este é o Rotas da Bola, podcast de futebol internacional, videocast também que você acompanha nas plataformas. Eu sou Pedro Abílio e hoje a gente vai falar sobre violência no futebol, né? Como é que o mundo do futebol está lidando com isso e a gente fala de autoridades da segurança, principalmente, né? A segurança pública nas diversas partes do mundo. Os clubes, os jogadores de futebol, como têm sido afetados, a gente vai discutir um pouco sobre isso. Claro, pegando, né, contexto de casos recentes que machucaram a gente, que nos deixaram algumas marcas, ou seja, vamos discutir um assunto importante que já existe desde que o futebol se entende por um esporte profissional. Comigo, como sempre, o editor do Tempo Esportes, Frederico Jota. Tudo bem, Fred? Um dia como esse, um tema como esse, a gente não fica muito bem, né, Pedro? A gente poderia estar falando de outros assuntos, de outras situações, e a gente, às vezes, volta alguns passos atrás, entre aspas, mas é um assunto que... O assunto não pode ser um passo para trás, né? Eu acho que a gente vai discutir aqui exemplos de situações que ajudaram a normalizar, a diminuir a quantidade de violência, situações que melhoraram, situações que precisam de uma intervenção urgente. E esse assunto, para mim, ele é carregado, ele é triste. Triste porque envolve, né, o principal fator do esporte existir, né? As pessoas diretamente ligadas ao esporte, as pessoas que fazem o esporte acontecer são aquelas pessoas que muitas vezes são prejudicadas por essa rotina, né? E a gente está falando sobre jogadores, sobre atletas, sobre eventualmente dirigentes e principalmente sobre torcedores, que muitas das vezes são os principais prejudicados por se misturarem, né? Chamarem de torcedores aqueles que mais prejudicam o esporte com os casos, né, de violência. A gente vira e mexe, né? A gente pega aqui algum contexto de coisas que aconteceram próximas para poder falar sobre o futebol internacional. Hoje não é diferente, né? A gente está gravando esse episódio em março de 2024. Vivemos um ano em que a temporada mal começou no futebol brasileiro e os casos de violência eles já se espalham pelo país. E dois dos principais casos que a gente vai relembrar aqui hoje e pegar como contexto são casos que envolvem, né, diretamente a violência das torcidas e a violência contra os atletas. Em fevereiro deste ano, um torcedor morre poucas horas antes de um clássico aliás, nem era um clássico, né, de um jogo de futebol comum, uma última rodada de campeonato estadual em Belo Horizonte, em que os jogos de Cruzeiro e Atlético estavam marcados para o mesmo horário, as torcidas se encontram num confronto e uma pessoa morre baleada. E dias antes já se discutia muito a questão de violência no entorno do jogo por conta do ônibus do Fortaleza atacado em Recife, depois de um empate contra o Sport pela Copa do Nordeste, onde bombas, pedras foram atiradas e machucaram jogadores de futebol. E em ambos os casos, Fred, a gente vê, de certa forma, uma distância de boa parte dos clubes envolvidos, com exceção aquele que foi atingido por essas pedras, que foi o Fortaleza, que recentemente até utilizou uma camisa pintada em vermelho, com manchas, né, pintadas em vermelho para lembrar as manchas de sangue que os jogadores, os dirigentes, a comissão técnica, todos viram, conviveram ou sofreram naquele ônibus na noite em que houve o ataque por parte, né, ou membros, sei lá como chamar isso, bandidos que estavam infiltrados na torcida do Sport. Mas é que eu sinto que cada vez mais os clubes precisam ter noção do tamanho dessa responsabilidade, de lutar contra todos os tipos de violência, ainda que seja uma luta embrionária. Muitos estão tentando, né, fazer isso evoluir, só que ao mesmo tempo
é aquela luta para tirar o seu da reta, né? Uma luta muitas vezes protocolar. E são os principais atores, né? São quem mais tem dinheiro, quem mais tem recurso, quem mais tem influência na política, para poder tentar mudar esse cenário de alguma forma, viu, Fred? E outra coisa, não adianta vou tirar o fulano do estádio. Nós vamos chegar em alguns exemplos que eu acho que balizam muito um caminho que pode ser tomado. Vamos banir a torcida. Parte 1. Rotular que toda torcida organizada tem só problemáticos também, tá longe disso. Sou totalmente... Camufla um pouco o problema, né? Assim, tá lá. Todo mundo que tá lá vai jogar pedra, vai assassinar. Muito pelo contrário. Tem inúmeras torcidas organizadas que fazem o papel que cabe a elas. De incentivo, de embelezar o estádio, de empurrar, etc e tal. Rotular e colocar simplesmente nesse pacote, inclusive, é um erro. Se vai banir, se o sujeito mandou a bomba, o torcedor do esporte, torcedor entre aspas, um X do esporte mandou uma bomba num ônibus do Fortaleza. Foram somadas mais de 1.000 lesões. O médico do Fortaleza falou, entre microlesões e lesões mais graves. Somando todos envolvidos. O cara manda, aí beleza, aí a torcida X tá fora do estádio. E? Não pode mais mandar jogos lá na Ilha do Retiro. O jogo, inclusive, foi na Arena Pernambuco. Então vamos fazer jogo com torcida única. Ou com portões fechados. Nada disso adianta. Nada disso adianta. Não adianta. O caso do esporte e Fortaleza é uma coisa lamentável, assim. Uma coisa, sabe? Tinha um tempo que não acontecia nesse nível, né? Nesse nível. Mas também não é nenhuma novidade. Né? Não é novidade. Lembrando que em Recife, há um bom tempo, aconteceu para mim um dos fatos mais insólitos e imbecis de violência. O torcedor do Santa Cruz arrancou um vaso do banheiro. Um vaso, se você tá aí ouvindo ou nos vendo, é isso, é um vaso. Vaso sanitário. Arrancou lá do banheiro. Não sei como é que o cara conseguiu fazer isso. E lá do alto ele jogou e acertou um torcedor do Paraná. Grande rivalidade essa, né? Santa Cruz e Paraná. E matou. Provavelmente esse cara tá aí ainda, em algum lugar. Então por isso que a gente vai chegar num exemplo que eu quero contar, para ver assim, tem que ter um outro caminho. Óbvio que os clubes têm que se envolver. Cabe ao clube identificar, essa figura aqui eu não quero mais. Ponto. Agora, cabe às autoridades, sociedade, entender assim, tirou o fulano que mandou um vaso na cabeça de um torcedor. Ele não vai mais no estádio. Beleza. Mas ele fica na rua tranquilo? Ele pode mandar um vaso de um prédio na cabeça de alguém no meio da rua. O cara que jogou a bomba no ônibus do Fortaleza pode jogar a bomba no carro de alguém na rua. E aí? Exatamente. E passa às vezes a impressão de que quando é no universo do futebol tem uma importância menor do que na sociedade em si. Porque é bonito, é legal ver os jogadores brigando em campo. Faz parte do jogo. É o clima de jogo, o clima de decisão, é um clássico. Né? A guerra. É. Porque se você trocar soco com alguém na rua, provavelmente você vai ser detido. Vai precisar prestar um depoimento, alguma coisa assim, pode responder por lesão corporal, pode ser preso. Os jogadores de futebol com briga generalizada não vai acontecer isso. Aliás, tem gente que adora, né? Aquelas pancadarias. Isso que eu acho que os clubes podem lutar contra de uma forma mais incisiva. Clima de Libertadores, Pedrabia. Existir o clima de Libertadores lá nos anos 80 é uma coisa que tinha que partir de algum ponto. Isso ia chegar no futebol em algum momento. Mas insistir nesse erro até os anos 2030 não tem necessidade nenhuma, né? E é por isso que eu acho que os clubes poderiam fazer um pouco mais. E aí a gente entra no segundo ponto, né, desse Rotas da Bola de hoje, para começar a viajar também pelo futebol internacional e falar sobre alguns casos que aconteceram e como, principalmente, né, isso tem sido resolvido ou pelo menos tentado uma solução. Recentemente você trouxe ao nosso portal, né, Fred, uma matéria relembrando o relatório Taylor e os episódios que desencadearam dele e também fizeram com que essa discussão tomasse uma proporção tão grande na Inglaterra. Aliás, o Reino Unido
marcado pela propulsão da cultura hooligan de alguma forma, né? Torna isso uma cultura de dentro do futebol de uma forma muito estranha, muito bizarra, e a ponto de, num período em que a gente não tinha WhatsApp, não tinha... Eles conseguiam marcar a luta em algum lugar, mano. Não era simples, não. Eles faziam Com esforço, regras, hein? com regras. Faziam esforços para que a luta fosse marcada para determinado local. Cara, é tão absurdo a gente ter que falar isso, mas sabe o que é o negócio, Pedro? O futebol faz parte da sociedade, né? Ou não? Às vezes parece que não, Mas faz. Mas faz. Esse crescimento dessa cultura hooligan, não só da cultura como o pior efeito dela, né? O efeito de violência, foi semeado e abastecido numa Inglaterra com problemas sociais, alto nível de desemprego e inúmeros outros problemas. Uma coisa está ligada à outra, Pedro. Uma coisa está ligada à outra, e vale para esses casos todos que a gente está falando. Do vaso na cabeça ao tiro aqui em Belo Horizonte. Sabe? Então tá ligado uma coisa à outra. E aí o que acontece? O pacote, esse pacote da Inglaterra, tinha uma coisa que hoje não dá para reclamar muito mais aqui no Brasil. Precariedade de estádios. Hoje, os grandes clubes, pelo menos, jogam em arenas modernas, né? De maneira geral, com bons acessos, salvo uma outra exceção, mas não joga mais onde que a cultura hooligan prosperou. E a cultura hooligan não é necessariamente dentro do estádio, tá, gente? Para ficar muito claro. É uma cultura de rua que vai para dentro do estádio. Então não dá para falar que o estádio não tem condição de segurança. Porque a Inglaterra passou por algumas situações. Teve um incêndio em Bradford, em 85. Teve as inúmeras brigas espalhadas, cada gangue A, B, C, D, tá, e o pau comia. Teve a tragédia de Hillsborough, que matou 97 torcedores, eu vou chegar nela. Mas antes disso, teve Heysel. Heysel é na Bélgica, em Bruxelas. Final da Copa dos Campeões, atual Champions League, Liverpool e Juventus. Os hooligans vão para lá, para Bruxelas. E juntou o quê? Juntou o quê? Estádio precário, estádio Heysel, estádio antigo, um policiamento não tão acostumado com aquilo, e os hooligans do Liverpool pressionaram os torcedores da Juventus no canto, causou 39 mortes essa ação. O que aconteceu? E aí eu vou chegar no primeiro ponto. Decisão número 1. Foi o Liverpool, paciência. Todos os times ingleses, todos, sem exceção, estão fora de todas as competições europeias. Assim como hoje eram 3 competições, era a Copa dos Campeões, a atual Liga dos Campeões, era a Copa da UEFA, a atual Liga Europa, ainda tinha a Recopa, que era a Copa dos Campeões de Copas. Todos os ingleses, todos. Inclusive o Everton, vizinho do Liverpool, foi campeão inglês e não jogou competição europeia nenhuma. São fora, por 5 anos, o Liverpool 6. Estão fora. Olha a tragédia. Imagina isso no bolso dos clubes. Imagina hoje. Não tem transmissão. Você não vai jogar. Você não está falando da Libertadores, da Sul-Americana. Ah, mas a briga foi lá no Fortaleza Sport. Sinto muito. O Grêmio, o Inter, o Atlético, o Cruzeiro, eles estão fora. É todo mundo. Se a Conmebol faz isso hoje, não tem torneio, né? Não tem torneio. Né? Lembrando que, né, o torcedor do Boca borrifou gás de pimenta enfim. O Boca voltou no outro ano. O cara talvez tá lá de novo. Sabe? O torcedor do Corinthians mandou um rojão lá, foi no olho do menino lá na Bolívia. Então, assim, aconteceu a precariedade dos estádios, /hooliganismo e /incapacidade de segurança. Então, o relatório Taylor vem depois de Hillsborough. Hillsborough é em Sheffield, é o estádio do Sheffield Wednesday. Tinha uma a semifinal da Copa da Inglaterra era disputada em campos neutros, Liverpool e Nottingham Forest. Despreparo completo das autoridades, permitiu a superlotação dos estádios. Tinha um alambrado lá, que não era para estar lá. Né, gente esmagada, pisoteada, etc. O campo era uma válvula de escape, como é hoje em qualquer estádio, né, em condições normais. Com escadas hoje em dia, com escadas, ó, o pau quebrou e tal, você entra dentro do gramado.
foi culpado por muito tempo o torcedor. Torcedor essa não pode colocar no pacote de hooliganismo. E muito tempo a gente tá falando de décadas, né, Fred? Estamos falando de 1989. E aí, aí por isso que eu falo, faz parte da sociedade, não faz? Sim. Então, todos os entes envolvidos, governo, né? Todo mundo. Não tinha Premier League, né? Mas a FA, Companhia Limitada, gente, que a gente precisa fazer alguma coisa. Aí o Lord Taylor pegou o relatório, que acabou sendo publicado em 1990, e a partir dali a gente pode dizer que existe um outro futebol na Inglaterra com reflexos no mundo. Sabe por quê? Mudou a legislação, Pedro. Primeiro, para você disputar qualquer campeonato, você vai ter que resolver essa questão do estádio. Então, cadeira para todo mundo. Acabou aquele tumulto e tal. Alguém aí vai estar falando, pô, mas elitizou. Elitizou. Foi uma das consequências. Uma consequência imediata, praticamente. Né? Ruim. Mas, cadeira para todo mundo, beleza? Não dá mais. Não dá mais desse jeito, etc. Sem alambrado, né? Acabou. A Inglaterra tinha a tradição de ter uns apoios enormes, que era ferro também. Não tem nada, não tem cerca, não tem nada. Beleza. Inclusive, os estados ingleses sempre têm, né? É uma ofensa entrar no gramado. Então, ofensa. Então, o cara já pensa algumas vezes, assim como tem outras ofensas. Mudou a legislação, Pedro. Então, começou a tipificar como crime a invasão de campo. Ah, mas só invadiu o campo. Sinto muito, meu amigo. Desordem. Posse de armas, né? Porque tinha arma, né? Arma branca, arma de fogo, mas tinha. Os arredores dos estádios começaram a ser fiscalizados de um outro jeito. Não é qualquer lugar. Cambista tem tudo quanto é lugar. Mas não vai ficar agindo aí. Começou a normatizar a história porque saiu do controle. Então, o cara que se invadiu o campo, tá, então tá. Primeiro, o time vai chegar lá e falar, meu amigo, deixa eu te explicar. Já me dá o seu carnê de sócio aí, você tá fora. Beleza. Só que fora do estádio, ele vai responder também. É isso. Ele vai responder. Ah, cara, eu tô apertado, eu vou fazer um xixizinho ali no poste. Pode? Você mesmo? Você acabou de ser expulso do estádio? Cana. E lá começaram a ter aqueles tipos de punição, de o torcedor ir para a delegacia quando o time dele estava jogando, prisões efetivamente. Então a gente viu que começou a decrescer. Elitizou? Elitizou. É um efeito, assim. Sabe? Não, é ruim? Dá para as autoridades e os clubes pensarem em outras alternativas? Dá. Mas esse momento o futebol ficou mais caro. Então, para eu consertar meu estádio, para eu trazer alguma coisa de novo, eu vou ter que gastar e tal. Enfim, foi um efeito cascata, que é uma outra discussão, não é uma discussão para agora. Só que era punição civil, não é a punição. E detalhe, você já viu o Arsenal perder o mando de campo? Jogar sem torcida? Exceto na pandemia, tá, gente? Não. Vai ter que mandar o jogo lá, sul de Londres. Não vai. Então, assim, o torcedor que antes era prejudicado pela bagunça, pela violência, etc., ele não vai ser prejudicado. Ele vai lá no mesmo lugar. Aliás, nunca teve esse tipo de situação na Inglaterra de perda de mando, tem que jogar 150 quilômetros, nada disso. Individualizou a pena e tornou ela uma pena civil. O que você faz no estádio, você está fazendo em qualquer lugar, meu amigo. Então, tem efeito. E tem efeito para outras coisas também. Para a gente citar, já estava no relatório Taylor, e recentemente a gente viu, foi um torcedor do Luton Town, que fez uma agressão homofóbica na Premier League, na atual temporada da Premier League. O clube já tirou ele ali da sua lista, tchau, você não entra mais no estádio, e ele foi responder isso fora. Homofobia é crime. Não é crime? Ou dentro do estádio não é mais? Ou no estádio não é crime, mas fora é.
Assim como teve situações, o Tottenham, por exemplo, tem uma grande ligação de torcedores judeus, que também sofrem preconceito. É crime, meu amigo. É crime. Então, o clube ele é responsabilizado por isso. Ele tem que entregar um estádio lá em condições. Não importa se o estádio cabe 100 mil ou 10 mil, Pedro. Ele tem que entregar lá em condições. Adequa o seu estádio. Ponto. E outra coisa, que aí eu acho muito importante, eu vou falar de uma maneira bem resumida, que eu acho que é para todo mundo ter uma ideia. Inteligência da segurança. Porque tem a responsabilidade também, né, dos órgãos sobre isso. Então, segurança especializada. É um serviço de inteligência. Então, qual que é o serviço de inteligência? Para começar, já o relatório inteiro já colocou câmera de monitoramento. Tá lá no estádio. Gente, o Pedro Abílio, ele tem problema na polícia, hein? Tem essa situação, etc. Já estamos de olho. Estamos de olho. Tem a câmera lá, vai pegar a cara dele, ele tá na terceira fila, não sei aonde aí e tal. Não dá, não pode. Começou a ter banimento, inclusive, para fora também. Torcedores que foram para a Copa da Alemanha lá em 2006, por exemplo, já era um bom tempo depois, já tinha uma identificação. Você vai entrar, você vai sair do país? Vai não, pode voltar. De maneira geral, existe uma central de segurança que comanda o pacote como um todo. E cada clube tem um responsável por isso. Então vamos imaginar aqui, Arsenal e Liverpool, no sul e um no noroeste da Inglaterra. O Arsenal vai jogar lá em Liverpool. Então, os responsáveis pela segurança, eles vão trocar ideias. Tá indo 5 mil, esses 5 mil vão... Desses 5 mil, 2 mil vão de carro, 2 mil de trem, 1.000 de avião. Eles vão chegar mais ou menos na hora tal. Então ok, eles vão chegar aqui, então eles vão descer na estação de trem, por exemplo. Vão sair pela porta tal, vão ser encaminhados para o estádio da forma assim, assim, assado. E chega no estádio em segurança, sai em segurança, tal hora tal e tchau. Tem quanto tempo que a gente não vê? Quanto tempo que a gente não vê? Quanto tempo que a gente não vê uma confusão em trem, entrever os pequenos na porta de Arsenal e Tottenham? Vai acontecer. Muitas vezes, quando acontece, a gente vê as cenas, né? O tamanho de barreiras, a distância em que eles precisam passar um do outro. Enfim. Sabe? Então... mas você tá falando de Arsenal e Liverpool. Então, beleza. Vamos lá no Millwall e Queen's Park Rangers, 2 clubes de Londres que estão na segunda divisão. Cara, vai ter o jogo aí. A galera tá indo 1.000 pessoas, etc. Então eles vão descer do metrô pela porta esquerda. Então é inteligência. É inteligência. Sabe? Então não é assim, não. Vai ter o evento. Então vamos ver o que vai acontecer e tal, o que a gente pode fazer. Óbvio que as forças de segurança aqui do Brasil executam, tem o seu serviço de inteligência e tal, e tem uma capacidade de tentar pelo menos amenizar. Não estou falando que isso é culpa da segurança apenas, é a culpa do pacote. Então a Inglaterra começou a criar alternativas. E é violência em todos os aspectos, racismo, homofobia, xenofobia. Você pode ver, quantos casos de racismo tem em estádio da Inglaterra e quantos tem no estádio da Espanha. Pois é. Por exemplo. Então, assim, de maneira geral, o relatório Taylor, ele serve como um modelo, 1990. Óbvio que mudou muita coisa até, né, nesse período. Mas, assim, será que é muito difícil tipificar o crime? E ainda assim tem muitos lugares que sofrem com os mesmos problemas que estão ali no relatório, né? Que já eram comuns do ambiente do futebol há algum tempo. Sabe? Então, assim, é um modelo, é um rumo a ser tomado. Tá aí. Tá aí. A Premier League é aquela liga que é a mais rica do mundo, né? Tem reflexo. Encareceu, elitizou? Mas qual que é a liga mais... Qual liga que você quer ver? É a Premier League. Mudou. A Championship, segunda divisão, tem estádios abarrotados o tempo inteiro. Mudou. Ficou mais confortável. A família vai. Sabe? Você chega, você tem um meio de transporte que te leva lá. E você tem a sensação da punição, Pedro. É o momento em que, de alguma forma, para a gente entender o que isso tem a ver com o futebol em si, você vai pegar vários clubes da elite do futebol europeu e principalmente do inglês, que hoje tem
a renda de bilheteria como algo protocolar. A renda de bilheteria é o mínimo. E aqui na Série A do Campeonato Brasileiro, por exemplo, tem clubes que não podem contar com a renda de bilheteria porque precisam de uma certeza técnica, porque se o time não está muito bem, a torcida também não vai. E se o time não está muito bem, a torcida não vai, ainda piora quando o time está mal e a torcida vai para quebrar o estádio, a torcida vai para arranjar confusão. Então, além dessa incerteza, é algo que explica uma perda esportiva e financeira, justificada pela falta de inteligência muitas das vezes, e aí voltando a falar dos próprios clubes, mas também de como eles estão representados ou se apresentam para a sociedade civil e para as autoridades de segurança. É um negócio que chama patrocínio na camisa também, né? Oh. O cara olha, pô, vou botar minha grana ali, ninguém vai ver, essa não vale a pena. Vou colocar, não. Os caras estão brigando, a torcida desse clube tá todo dia se envolvendo em confusão, não vou colocar. Bom, então é isso, né? Em resumo, torcedores que passaram a ser mais responsáveis legalmente pelos seus crimes, inclusive os crimes de ódio, e que muitas vezes são tirados do contexto do futebol. Já cansei de assistir, né, entrevistas, eu era um hooligan, hoje eu não faço mais parte, não tenho que apresentar toda vez que o time vai jogar, tem que ir lá. Às vezes é por um período, mas dependendo do que foi feito, isso é para sempre e em qualquer estádio de futebol do mundo, né? Os torcedores tentam se deslocar, como o Fred falou, e não conseguem em época de jogos de futebol. A gente ainda vai falar, né, sobre outros aspectos da violência no futebol internacional. Quero só fazer uma pausa para falar da KTO.com, porque agora com quartas de final, né, que vem aí de Champions League, vem aí fase decisiva também em outras competições, Liga dos Campeões Asiática, tem muita gente fazendo a sua fezinha lá, viu, Fred? E a KTO.com, você já sabe, né? É o lugar onde tudo isso está reunido para você encontrar as melhores oportunidades para dar o seu palpite. Aquele confronto decisivo da Champions, se vai ou não ter gol do craque do time. Se você gosta de deixar o seu palpite nos jogos de futebol. Lembrando, né? Não só o futebol internacional, mas todas as competições do futebol brasileiro também, agora com a reta final dos estaduais. KTO.com, viu, Fred? Pois é, lá você encontra mercados especiais, ganho antecipado e tudo para deixar os jogos ainda mais emocionantes. Acesse KTO.com e aproveite com responsabilidade, né, Pedro? O site é para maiores de 18 anos. É isso. Bom, violência nos estádios e no futebol europeu de certa forma, né? E aí a gente recortou para casos recentes, porque vira e mexe acontecem coisas isoladas e que eu acho que são impossíveis humanamente de se controlar. Mas, de um modo todo, são raras e dá a sensação de que a gente está caminhando para casos menos graves. Ainda que eles aconteçam, ainda que eles possam partir para vários tipos de violência que a gente vê hoje no futebol europeu, mas cada vez mais tem se falado sobre isso, né? Sobre como interromper esses casos de violência no futebol. Eu listei aqui alguns episódios, né, que aconteceram recentemente, daquele City e Liverpool na semifinal da Copa da Inglaterra, né? Alguns torcedores se enfrentaram, mas imediatamente já havia ali, né, uma barreira policial para contornar essa situação. A gente ainda não tem as respostas, foi um caso recente, mas é bem possível que ali vão sair torcedores presos, banidos, né, que não vão poder mais voltar ao estádio. E tivemos aquele caso em janeiro agora, né, do gol do Matheus Cunha, do Wolverhampton. Faz o gol, jogando contra o West Brom. E aí, vizinhos. Já era uma rivalidade antiga, que já tinha começado uma pequena confusão com as discussões e a tentativa de enfrentamento na rua, e aí dentro do estádio o jogo para por meia hora, né?
Os jogadores voltam para o vestiário, depois voltam para se aquecer, porque não tinha condição de jogo. E houve um pouco dessa confusão, né? Não tem mais alambrado ali, inclusive não é um estádio de alambrado, né? Próximo do campo, mas a segurança não deixa a torcida descer toda para o campo, né? E aí fica uma confusão generalizada na arquibancada e quase que incontrolável. Só um importante, quem viu esse jogo, tinha um placar lá grandão com a frase que eu falei aqui, entrar no campo é uma ofensa. Um negócio assim, se o pau come, eles deixam entrar por segurança. Mas é uma ofensa. Então o cara já tá com aquilo na cabeça. Pô, eu não vou invadir o campo. Invadir o campo, não vou mais ver futebol no estádio. Punição. Voltamos lá atrás. Punição. Exatamente. E aí você começa a pegar pelo exemplo, você começa a pegar pelo que você vai causar de consequência com os exemplos de pessoas que ficam afastadas do ambiente do futebol. Tinha aquela briga em Budapeste, né, Fred? Eles têm aqui a briga da torcida da Roma com torcedores do Sevilha, mas muito causada também pelo clima entre os hooligans, não sei nem se dá para chamar assim, né, ou das torcidas que se organizaram para fazer do ambiente da final da Liga Europa um ambiente hostil, né? Parece que foi tudo premeditado e ainda arranjaram parceiros, entre aspas, de Roma e Sevilha para quebradeira na cidade, para briga generalizada. Foi uma grande vergonha na decisão da última Liga Europa. Você sabe que tinha um jeito de punir isso, né? Aí a UEFA tinha que fazer. Brigou na rua, ô Roma, Sevilha, estão fora do ano que vem. Que, remetendo a Heysel, né, em 85, na minha opinião, faltou uma punição. Por mais que ela tenha sido individualizada, tiraram alguns baderneiros do caminho, mas os clubes não sofreram nada. Uma punição pesada, não. Então aí faltou. Se na Inglaterra isso é controlado, quando sai um pouquinho quando vai para o continente, vamos dizer assim, né? A coisa pega de um outro jeito. Não fica, Fred, a impressão de que o fato de ter acontecido a exclusão e as punições pesadas que os clubes já tiveram na Inglaterra faz com que eles estejam mais atentos às ações que eles podem tomar? Certamente. Para a gente ter uma ideia, qualquer um que vai chegar lá vai lembrar, poxa, o Liverpool foi campeão em 84, da Copa dos Campeões. Tinha ganhado o Aston Villa em 82, o Liverpool em 81, o Forest nos 2 anos anteriores, o Liverpool em 80, 79, e o Liverpool 77, 78. Nesse cenário de 85, o Liverpool decidia mais uma competição contra a Juventus, sai de cena com uma dominação completa. A próxima vez que um time inglês vai voltar a disputar uma final de Champions League é o Manchester United de 99. Isso tem efeitos terríveis, financeiros, técnicos. Então, lá no fundinho, até o Glazer, que nenhum torcedor do Manchester United gosta, ele deve pensar, pelo amor de Deus, não façam nenhuma lambança, não invadam, não façam isso, não se envolvam em nada. Isso significa grana, prestígio, etc. O futebol inglês demorou um tempo para recuperar. E quando fizer, eu vou estar aqui para identificar, vou dar o nome, vou dar o documento, vou mostrar que esse torcedor frequenta, vou bani-lo e vou estar aqui para prestar qualquer tipo de esclarecimento. Então, para esses caras é diferente. Para a Inglaterra, certamente é diferente. O exemplo, imagina a alegria do torcedor do Manchester United. Ele não foi campeão no período da punição do Liverpool. Mas imagina a alegria do torcedor do Everton. O Manchester United ele ficou fora de copas. De outras copas, não da principal. O Arsenal foi campeão. Imagina que legal. Porque se você pune só o Liverpool, talvez a bagunça continue em outro lugar. O erro continue em outro lugar. Então ele acho meio que serviu de exemplo. Por isso que para mim uma virada de página, assim... Decisiva. Com certeza. É decisivo. Então falta isso num âmbito um pouco maior também. Bom, e listei também aqui o caso de Brasil e Argentina, né, no Maracanã. Papelão, né? Passado, um papelão, né, de torcedores brasileiros e argentinos que se enfrentaram na arquibancada e os jogadores precisaram ir lá
participar ou tentar fazer com que a briga se apartasse. Xenofobia é crime? Muito. Então, beleza. É crime. Quantos que podiam ser presos nessa brincadeira? Aí? Centenas, certamente. Tinha câmera, Pedro? Muitas. Tinha a cara de muita gente a lá. cara de todo mundo tá lá. Pergunta se alguém tá preso, se alguém tá banido do futebol, se alguém... Enfim, jogadores brasileiros, inclusive, queriam começar o jogo. Esse tava aquecendo do outro lado, né? É por isso, né? É isso que um jogador inglês jamais pensaria em começar o jogo nessa situação. Esquece. Ele sabe, né? Poxa, lembra daquela punição? Calma aí, né? É, Lembrando que, né, por falar de Brasil e de Argentina, assim como o brasileiro dá um vexame ao tentar começar um jogo com o pau cantando ali, gente com criança, idoso e tudo, quando tem o macaquito lá em Buenos Aires também, a banana também... e às vezes segue- até trazendo pra cá, né? Vem como visitante, fazem o que querem aqui, cometem crimes, crime aqui, crime lá. né? E Aí o brasileiro vai lá e fala outra coisa e volta. Por quê? Porque é casa da mãe Joana, Pedro. Pega lá o River Plate, foi mal. O torcedor seu jogou a banana, volta daqui a 5 anos para Libertadores. Enquanto não fizer, o cara vai continuar fazendo. concordo. Tira o cara do estádio. Beleza. Esse aí tá fora, não entra mais, tá preso. Passo 1, individualizou a pena, legal. Continuou. Então tem um problema, o clube não tá conseguindo controlar a sua torcida. Envolver mais as federações também, né? Claro, gente. Foi um caso. Olha, o seu clube o que fez? O seu clube não ajudou em nada nesse caso aqui. O seu outro clube também fez isso. Ah, é um terceiro clube fazendo a mesma coisa. Ano que vem não tem vaga. Lembrando que teve briga Fluminense e Boca também na rua, né? Uma briga, eu tô falando com a educação, né? Uma pancadaria. E aí? Envolvendo até a torcida do Flamengo, que não tinha nada a ver com a final. Pois é, e aí? E aí? Então, O Boca tá na Sul-Americana, vai jogar uma competição e o Fluminense tá lá de novo. Então tá, esses caras, o torcedor lá que tá lá, esse não... Esse deu mal, né? Se o time é punido, esse deu mal, mas a galera continua. enfim. E fora também, né? A gente falou aqui dos recorrentes casos de racismo com o lamentável posicionamento, né, de La Liga, do próprio Valência, né, onde o Vinícius Júnior sofreu os principais xingamentos, mas muitos outros jogadores também têm passado por isso. Recentemente teve casos com Rafael Leão, com Manhã, jogadores do Milan no campeonato italiano, e entre muitos outros que a gente vê no dia a dia. Não existe uma punição exemplar, não existe uma punição nem esportiva, nem financeira, até porque o clube de futebol, vamos punir financeiramente aqui o clube de futebol. Beleza, ele vai tirar de outro lugar, ou na maioria das vezes é um dinheiro que não pertence a quem de fato está ali. Existe essa questão em alguns lugares, né, de donos de clubes, mas para o dono do clube, o que é uma multa de 200 mil euros, sei lá, ou para o clube que não tem dono, para o clube que é uma associação, que diferença faz punir financeiramente ou não, sendo que os dirigentes que estão ali vão se lixar para isso que está acontecendo, porque eles vão passar a dívida para o próximo e assim por diante. Racismo, xenofobia, nesses casos aí, e exaltação de Adolf Hitler em 2024, hein, Pedro? Poxa vida. Francamente, hein, Ilan? Assim, não dá pra você falar que todos os torcedores da Lazio são... Mas, poxa, os caras saem numa Champions League, vão pra Alemanha, sabe? Que sofreu a vida inteira também, e é um caso de segurança também bem ajustado hoje. Poxa, vai fazer saudação nazista? Ah, não. 2024, né? Ou não? Ou nós estamos em... E aí entra uma omissão gigantesca da UEFA nesse caso, né? Missão gigantesca e a sensação de que esses casos não têm celeridade nenhuma, né? São muito lentas as apurações, as investigações, até que se vá falar em uma punição. E aí, para a gente fechar aqui o Rotas, peguei também alguns casos, né, de alguns relatos, são relatórios internacionais, são levantamentos feitos por órgãos específicos, às vezes até pela imprensa, e que mostram
jogadores afetados com os casos de violência no futebol. Porque tá chegando num ponto... O ano passado a gente passou 2023 quase todo falando isso. Gente, uma hora isso vai machucar alguém. Gente, em algum momento isso vai acertar num jogador. Porque eu acho que foram 2 ou 3 casos, né, de pedrada em ônibus no ano passado. E Agora foi uma bomba, né? agora foi Uma bomba. pra valer. Nós tivemos, enfim, a vida inteira isso aconteceu, né? Tivemos uma final de Libertadores em Madrid porque atiraram uma pedra no ônibus numa final de Boca e River. Mas, enfim, atletas também precisam, né, Fred? De repente se posicionar mais, falar mais sobre esse tipo de coisa, sobre esses assuntos, porque tá afetando a eles, né? Temos agora um Thiago Galhardo, né, o jogador do Fortaleza, afastado das atividades porque ele começou a ter crise de pânico depois do ataque ao ônibus, né? Ele já vinha se sentindo mal e aquilo foi o estopim. Vou fazer uma pergunta para você. Imagina que, vamos supor, você tá vindo aqui pro jornal trabalhar, tranquilo. Aí alguém joga uma bomba dentro do seu carro. Tá você, tá seu namorado, tá algum parente, tá dando carona pra algum colega, as pessoas se cortam, etc e tal. No dia seguinte, quando você passar pelo mesmo lugar, você vai ficar um pouco assustado, Às vezes não precisa nem ser o mesmo lugar, a mesma situação, né? receoso. Então tá, você vai chegar para trabalhar, tem a pessoa que vai te cobrar. Ah, baixa o vidro aí. Tô te falar, ó, não arrou o gol direito daquele jeito não, viu, Pedro? Pô, e aí? Assim, é mais ou menos por aí, haja saúde mental. Então, assim, aí, mais uma vez, volto para as instituições. CBF, governo, de também cercar os jogadores, porque também tem todo mundo tem uma ideia do jogador ser o cara é multimilionário, tá nem aí, pô, o cara ganha milhões e tal, tô preocupado, não é bem assim. Beleza, os caras de alto nível, eles ganham uma grana, mas a vida deles não é brincadeira também não, viu, gente? Quer ficar viajando o dia inteiro, entra no avião, sai de avião, joga, vai, pressão, torcida, né? E outros tipos de solução para dar retorno, pô, e é bacana. Imagina uma greve de jogadores do Campeonato Brasileiro. Por exemplo. A classe tem que se unir também e começar a fazer campanhas. Porque o que a gente vê, as campanhas, elas são muito enxugar gelo, né? Claro. A Conmebol entra lá, racismo não. Fórum de discussão para os jogadores poderem falar um pouco mais sobre isso, abrir espaço, estimular mais, né, esse tipo de coisa para que eles exponham essa ferida, né, que está cada vez mais frequente. E outra coisa, para deixar muito claro, eu não vejo nenhum problema do torcedor cobrar. Ele pode cobrar. Tem jeito de cobrar, certo? Exatamente. Observatório Nacional de Eventos Esportivos, que pertence ao Ministério do Interior na Itália, divulgou um relatório de casos de violência de jogos de futebol nas principais ligas profissionais Série A da Itália e as divisões inferiores. 125 pessoas foram detidas por conduta violenta na última temporada, 2022-2023. 59 tinham sido detidas na temporada anterior, número mais que dobrou. Por que será? Não tem punição, etc. Então o mesmo cara que xingou, que cometeu crime de racismo contra o Rafael Leão, não aconteceu nada, o cara do lado vai fazer também, por aí vai. É a bola de neve. E o FIFPRO, né, que é o Sindicato dos Jogadores Profissionais, divulgou um relatório em janeiro sobre os reflexos da violência da torcida nos atletas. 41 sindicatos nacionais, ou seja, estamos falando de 41 países com sindicatos de atletas, e além de análises das declarações deles em entrevistas, enfim, um material muito denso. 76% desses 41 países dizem que a segurança é uma preocupação crescente entre os jogadores. Se tornaram cada vez mais violentos e abusivos os torcedores, na visão de 66% das organizações. Essa é a reflexão que a gente deixa nesse episódio 122 do Rotas da Bola sobre violência no futebol cada vez mais presente e com cada vez maior necessidade de se falar sobre o assunto, principalmente
entre todos os atores envolvidos e não só alguns, viu, Fred? Por isso que o relatório Taylor, mesmo sendo uma situação de 30 anos atrás, merece ser lido, atualizado, interpretado e espalhado a mensagem. Ajuste, modernize. A estrutura do relatório Taylor serve para muitos outros lugares. E tem que ter envolvimento fora futebol. Né? O futebol faz parte. O futebol não é um mundo à parte, não. Ele faz parte do mundo. Então tem que tirar fora do futebol, do mundo do futebol. Tem outras esferas aí que precisam botar a mão na massa. Quando a gente fala que os torcedores se tornaram cada vez mais violentos e abusivos, a gente vive uma época que o cara entra no Instagram de alguém, ameaça a família, etc. Vai na porta do estádio e... Beleza. Pode. Se alguém invadir o seu Instagram e te ofender, você não vai procurar a polícia? Olha, os caras estão me ameaçando de morte aqui. Não pode. Se você sair em algum lugar aí, seu carro ser chutado, etc., no caso de polícia, por que no futebol não é? Futebol faz parte da sociedade. Fica essa reflexão. Se você tem mais algum comentário, se você acha que mais alguém deva ser envolvido, né, nesse tipo de discussão, você pensa também sobre o afastamento de torcedores comuns que só querem lá apoiar o seu clube do futebol por conta da violência, participe nos comentários, deixe sua mensagem, não se esqueça de se inscrever no novo canal de O Tempo Esportes no youtube.com/@otempoesportes para acompanhar os conteúdos de esporte aqui do nosso time de O Tempo. Eu sou o Pedro Abílio. Eu sou o Frederico Jota, esse foi o podcast e videocast Rotas da Bola, que você pode acompanhar no seu tocador de podcast preferido e também no portal O Tempo. O Pedro Abílio já deu a dica aí, ó. Clica lá, youtube.com/@O Tempo Esportes, tudo junto. Nosso novo canal tem lá, inclusive, com alguns cortes também, e além da lista de antigos Rotas da Bola. Abraço.